Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Dúvidas e sugestões pode deixar abaixo nos comentários. Então, vamos à aula. Olá, gente. Na nossa aula de hoje vamos falar do gráfico da função quadrática. Então, para isso, consideremos as seguintes informações que temos. Observe que acompanhe os exemplos a seguir. Então, vamos ver o que diz o nosso primeiro exemplo da aula de hoje. Vamos construir no plano cartesiano o gráfico da função quadrática y igual a x ao quadrado menos 2, sendo x um número real. Então, observe que, inicialmente, vamos atribuir alguns valores reais para x, para assim determinar o seu correspondente valor y e, por conseguinte, determinar os pares x e y. Então, observe que aqui fizemos toda a construção aqui da nossa tabela, certo? Mas observe que vamos explicar todo o passo a passo. Já fizemos a construção aqui para a gente ganhar tempo. Mas vamos fazer agora o passo a passo. Observe que o primeiro passo que vamos fazer aqui é atribuir valores para x, para assim determinar o seu correspondente y. Então, observe que os valores que vamos atribuir para x aqui são esses aqui, menos 3, menos 2, 0, 2 e 3. Assim, vamos determinar os seus correspondentes valores de y. Então, observe que o primeiro valor que temos aqui para x é menos 3. Então, observe que vamos determinar o valor de y para x igual a menos 3, aqui na nossa função quadrática, que é a função y igual a x ao quadrado menos 2. Então, vamos começar aqui com x igual a menos 3. Então, observe que para x igual a menos 3, vamos ficar com y igual a menos 3 elevado ao quadrado menos 2. Observe que menos 3 elevado ao quadrado é igual a 9. E 9 menos 2 é igual a 7. Então, observe que quando x é menos 3, y vai ser igual a 7. E observe que ficamos aqui com esse par ordenado aqui, menos 3 e 7. O próximo valor que temos para x é menos 2. Então, vamos determinar o valor de y para x igual a menos 2. Então, observe que vamos ficar com y igual a menos 2 ao quadrado menos 2. Então, observe que menos 2 elevado ao quadrado é igual a 4. E 4 menos 2 é igual a 2. Então, observe que quando x é menos 2, y vai ser igual a 2. E observe que ficamos com esse par ordenado aqui, menos 2 e 2. O próximo valor que temos para x é 0. Então, vamos determinar o valor de y para x igual a 0. Então, observe que vamos ficar com y igual a 0 ao quadrado menos 2. 0 ao quadrado é 0. E 0 menos 2 é igual a menos 2. Então, observe que quando x é 0, y vai ser igual a menos 2. E observe que ficamos com esse par ordenado aqui, 0 e menos 2. O próximo valor que temos para x é 2. Então, vamos determinar o valor de y para x igual a 2. Então, observe que vamos ficar com y igual a 2 ao quadrado menos 2. 2 ao quadrado é 4. E 4 menos 2 é igual a 2. Então, observe que quando x é 2, y também vai ser igual a 2. E observe que ficamos com esse par ordenado aqui, 2 e 2. O próximo valor que temos para x é 3. Então, vamos determinar o valor de y para x igual a 3. Então, observe que vamos ficar com y igual a 3 ao quadrado menos 2. 3 ao quadrado é justamente 9. E 9 menos 2 é igual a 7. Então, observe que quando x é 3, y vai ser igual a 7. E observe que ficamos com esse par ordenado aqui, 3 e 7. Agora, observe o seguinte, que determinamos aqui, 5 pares ordenados aqui. Esses 5 pares ordenados aqui, eles vão corresponder a 5 pontos no nosso plano cartesiano.
cada ponto vai ter essas coordenadas aqui. Então, observe que agora vamos fazer o nosso gráfico. O nosso gráfico aqui, ó, dessa função, já fizemos aqui para a gente ganhar tempo. Mas vamos explicar todo o passo a passo dessa construção gráfica. Observe que o primeiro ponto que vamos localizar no nosso plano cartesiano é o ponto de coordenadas menos 3 e 7. Menos 3 em x e 7 em y. Menos 3 em x está aqui, ó. Menos 1, menos 2, menos 3. E 7 em y está aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fazendo aqui o tracejado, chegamos aqui, ó, nesse ponto. Esse ponto aqui é o ponto de coordenadas menos 3 e 7. O próximo que temos aqui é o ponto de coordenadas, ó, menos 2 e 2. Menos 2 em x e 2 em y. Então, menos 2 em x está aqui, ó, menos 1, menos 2. E 2 em y está aqui, ó, 1, 2. Fazendo o tracejado, chegamos nesse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui é o ponto de coordenadas menos 2 e 2. O próximo que temos é esse aqui, ó. É o ponto de coordenadas 0 e menos 2. 0 em x e menos 2 em y. Observe que esse ponto vai ficar exatamente em cima do menos 2 do y. E menos 2 em y está aqui, ó, menos 1, menos 2. Então, esse aqui é o ponto de coordenadas 0 e menos 2, certo? O próximo que temos vai ser esse aqui, ó. É o ponto de coordenadas 2 e 2. 2 em x e 2 em y. Observe que 2 em x está aqui, ó. 1, 2. E 2 em y está aqui, ó. 1, 2. Então, observe que fazendo o tracejado, chegamos aqui, ó, nesse ponto aqui. Esse aqui é o ponto de coordenadas 2 e 2, certo? O próximo que temos é esse aqui, ó. É o ponto de coordenadas 3 e 7. 3 em x e 7 em y. 3 em x está aqui, ó. 1, 2, 3. E 7 em y está aqui. 1, 3, 4, 5, 6, 7. Então, observe que esse aqui, ó, fazendo o tracejado, esse aqui é o ponto, ó. Esse aqui é o ponto de coordenadas 3 e 7, certo? Agora, observe o seguinte, que localizamos aqui, ó, os 5 pontos aqui, ó, no nosso plano cartesiano. Observe que esse ponto aqui é o ponto de coordenadas menos 3 e 7. Observe que esse aqui é o ponto de coordenadas menos 2 e 2. Observe que esse aqui é o ponto de coordenadas 0 e menos 2. Observe que esse aqui é o ponto de coordenadas 2 e 2. E observe que esse aqui é o ponto de coordenadas 3 e 7. Observe que, ligando esses pontos aqui, ó, ficamos com esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico aqui vai ser o gráfico da função quadrática y igual a x ao quadrado menos 2. Então, observe que também destacamos, ó, esse ponto aqui, ó, que vamos chamar de V, que é o vértice, certo? Agora, observe o seguinte, que o conjunto de todos os pontos x e y, com x sendo um número real, e y igual a x ao quadrado menos 2, que é a nossa função quadrática, é o gráfico da função. Então, observe que esse aqui vai ser o gráfico da função quadrática y igual a x ao quadrado menos 2. E observe também que esse gráfico é representado por uma curva. Observe que esse gráfico dessa função quadrática, ele é representado, ó, por essa curva aqui. E essa curva aqui, vamos chamar ela de parábola. E observe também que o ponto V, ou seja, esse ponto V que temos aqui, ó, esse ponto aqui, que você observa na figura, ele chama-se vértice da parábola. E observe que o vértice da parábola, ele é muito importante na questão da localização do ponto de máximo e o ponto de mínimo da função quadrática, certo? Então, observe que, mais uma vez, o gráfico dessa função quadrática é representado por essa curva. E essa curva chama-se parábola, certo? E esse ponto V aqui é o ponto que vamos chamar de vértice da parábola, que é um ponto muito importante na questão da localização de ponto de máximo e ponto de mínimo da função quadrática. Então, prosseguindo, chegamos aqui ao nosso segundo exemplo, que diz o seguinte, ó.
vamos construir no plano cartesiano o gráfico da função quadrática y igual a menos x elevado ao quadrado mais 4x, sendo x um número real. Então, observe que, inicialmente, vamos determinar alguns pontos de coordenadas x e y. Então, para isso, vamos aqui fazer o seguinte. Vamos atribuir alguns valores para x, para assim determinar os valores correspondentes de y. Então, observe que os valores que vamos atribuir para x são esses aqui, 0, 1, 2, 3 e 4. Para cada valor desse de x, tem um único correspondente valor de y. Então, observe que a nossa função é essa aqui, é a função quadrática y igual a menos x elevado ao quadrado mais 4x. Observe que vamos determinar aqui, inicialmente, o valor de y para x igual a 0. Então, observe que vamos ficar com y igual a menos, abre parênteses, 0 elevado ao quadrado, mais 4 vezes 0. Então, observe que vamos ficar com menos, aí 0 elevado ao quadrado é igual a 0, mais 4 vezes 0 é igual a 0. Então, observe que vamos ficar com menos 0 mais 0. E menos 0 mais 0 é igual a 0. Então, observe que quando x é 0, y também vai ser igual a 0. E observe que ficamos com esse par ordenado aqui, 0 e 0. O próximo valor que temos para x é 1. Então, vamos determinar o valor de y para x igual a 1. Então, observe que vamos ficar com y igual a menos, aí abre parênteses, 1 elevado ao quadrado mais 4 vezes 1. Então, observe que vamos ficar agora com menos, repete, 1 elevado ao quadrado é igual a 1. Mais 4 vezes 1 é igual a 4. Então, observe que vamos ficar com menos 1 mais 4. E menos 1 mais 4 é igual a 3. Então, observe que quando x é 1, y vai ser igual a 3. E observe que ficamos com esse par ordenado aqui, 1 e 3. O próximo valor que temos para x é 2. Então, vamos determinar o valor de y para x igual a 2. Então, observe que vamos ficar com menos, aí abre parênteses, 2 elevado ao quadrado, mais 4 vezes 2. E observe o seguinte, que o menos aqui vai repetir, 2 elevado ao quadrado é igual a 4, mais 4 vezes 2 é igual a 8. Então, observe que vamos ficar com menos 4 mais 8. E menos 4 mais 8 é igual a 4. Então, observe que quando x é 2, y vai ser igual a 4. E observe que vamos ficar com esse par ordenado aqui, 2 e 4. O próximo valor que temos para x é 3. Então, vamos determinar o valor de y para x igual a 3. Então, observe que vamos ficar com y igual a menos, abre parênteses, 3 elevado ao quadrado, mais 4 vezes 3. Observe que vamos ficar com menos, repetiu, 3 elevado ao quadrado é igual a 9. Mais 4 vezes 3 é igual a 12. Então, observe que vamos ficar com menos 9 mais 12. E menos 9 mais 12 é igual a 3. Então, observe que quando x é 3, y também vai ser igual a 3. E observe que ficamos com esse par ordenado aqui, 3 e 3. O próximo valor que temos para x é 4. Então, vamos ficar com y igual a menos 4 elevado ao quadrado, mais 4 vezes 4. Observe mais uma vez a questão do sinal. Muita atenção nesse tipo de sinal aqui, nesse tipo de questão. Observe que o menos ele vai ficar fora do parênteses, ok? O menos vai ficar fora, então muita atenção. Então, observe que para x igual a 4, vamos ficar com y igual a menos, abre parênteses, 4 elevado ao quadrado, mais 4 vezes 4. E observe que vamos ficar com menos, repetiu, 4 elevado ao quadrado, 16, mais 4 vezes 4 é igual a 16. Então, observe que ficamos com menos 16 mais 16. Menos 16 mais 16 é igual a 0. Então, observe que quando x é 4,
y vai ser igual a 0. E observe que ficamos com esse par ordenado aqui, ó, 4 e 0. Observe que determinamos aqui, ó, 5 pares ordenados aqui. Esses 5 pares ordenados aqui, eles são as coordenadas de 5 pontos no plano cartesiano, certo? Então, observe agora o seguinte, ó, que o conjunto de todos os pontos x e y, com x sendo um número real e y igual a menos x elevado ao quadrado mais 4x, que é a nossa função quadrática, o conjunto de todos os pontos x e y, com x sendo um número real e y igual a menos x elevado ao quadrado mais 4x, é o gráfico da nossa função quadrática. Então, observe que aqui, ó, está o gráfico da nossa função quadrática. Observe que vamos explicar aqui, ó, todo o passo a passo. Por quê? Aqui a gente já fez a construção gráfica para a gente ganhar tempo. Mas vamos explicar aqui qual é a localização exata de cada um ponto desse aqui que temos. Observe que esses pares ordenados aqui, ó, estão associados aos pontos, certo? No nosso plano cartesiano. Então, observe que o primeiro par ordenado que temos aqui, ó, é 0 e 0. Esse par ordenado 0 e 0 está associado ao ponto de coordenadas 0 e 0 no nosso plano cartesiano. Então, observe que o ponto de coordenadas 0 e 0 no nosso plano cartesiano é esse ponto aqui, ó. É o ponto que fica justamente aqui na origem. Esse aqui é o ponto de coordenadas 0 e 0. O próximo que temos aqui é o ponto de coordenadas 1 e 3. 1 em x e 3 em y. Observe que 1 em x está aqui, ó. E 3 em y está aqui, ó. 1, 2, 3. Agora, observe o seguinte, que fazendo o tracejado, chegamos aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. Esse aqui é o ponto de coordenadas 1 e 3. Esse aqui é o ponto, ó, de coordenadas 1 e 3. O próximo ponto que temos aqui é o ponto de coordenadas, ó, 2 e 4. 2 em x e 4 em y. 2 em x está aqui, ó, 1, 2. E 4 em y está aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Fazendo o tracejado, chegamos aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui é o ponto de coordenadas 2 e 4. O próximo que temos aqui é o ponto de coordenadas, ó, 3 e 3. 3 em x e 3 em y. 3 em x está aqui, ó, 1, 2, 3. E 3 em y está aqui, ó, 1, 2, 3. Fazendo aqui o tracejado, chegamos aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui é o ponto de coordenadas 3 e 3. 3 em x e 3 em y. O próximo que temos aqui, e no caso o último, é esse aqui, ó. É o ponto de coordenadas 4 e 0. 4 em x e 0 em y. 4 em x está aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, observe o seguinte, que o ponto de coordenadas 4 e 0, 4 em x e 0 em y, vai ficar justamente aqui, ó, em cima do 4 do x. Observe que esse aqui é o ponto de coordenadas 4 e 0. Observe mais uma vez, ó, que a partir desses 5 pares ordenados aqui, ó, localizamos 5 pontos no nosso plano cartesiano. Observe que esse aqui é o ponto de coordenadas 0 e 0. Esse aqui é o ponto de coordenadas 1 e 3. Esse aqui é o ponto de coordenadas 2 e 4. Esse aqui é o ponto de coordenadas 3 e 3. E esse aqui é o ponto de coordenadas 4 e 0. Observe que esses pontos aqui, ó, determinaram, ó, esse gráfico. Esse gráfico aqui, ó, vai ser o gráfico da função quadrática y igual a menos x elevado ao quadrado mais 4x. Observe que, mais uma vez, ó, o gráfico da função quadrática que temos aqui é uma parábola. Então, observe que esse gráfico aqui, ó, essa curva aqui, vamos chamar de parábola. E observe que esse ponto aqui, ó, que é o ponto de coordenadas 2 e 4, ele vai ser chamado de vértice da parábola, ok? Agora, vamos pensar no seguinte, ó. Nos exemplos dados, cada parábola possui um ponto V, ou seja, um vértice, cujas coordenadas passaremos a indicar por x e y. Então, observe que nos dois exemplos que vimos, quando construímos o gráfico de cada uma das duas funções quadráticas, localizamos um ponto V, que vai ser chamado de vértice da parábola.
E vale lembrar que o vértice da parábola está relacionado ao ponto de máximo e ao ponto de mínimo da função quadrática, ok? Agora vamos pensar também no seguinte, ó. É possível demonstrar que o vértice da parábola, dada pela função y igual a ax quadrado mais bx mais c, pode ser obtido fazendo aqui, ó, os seguintes cálculos, ó. X do vértice vai ser igual a menos b dividido por 2 vezes o valor de a, e o y do vértice vai ser igual a vezes x do vértice elevado ao quadrado, mais b vezes o x do vértice, mais c. Então, observe o seguinte, que algebricamente podemos determinar a localização do vértice de uma parábola, sem precisar fazer o gráfico. Algebricamente, podemos localizar a exata localização do ponto, que vai ser o vértice da parábola, a partir, ó, desses cálculos aqui, ó. Com esses cálculos, vamos encontrar a coordenada x do vértice e a coordenada y do vértice a partir, ó, desses cálculos, sem a necessidade de construir o gráfico da função quadrática. Então, observe mais uma vez que o vértice da parábola ele vai ter coordenadas x e y. E, algebricamente, a partir desses cálculos aqui, podemos localizar, certo? Podemos dar a localização do vértice de uma parábola. Então, prosseguindo, observe que no exemplo 1, que era o exemplo que nós tínhamos a função quadrática y igual a x ao quadrado menos 2, vimos que o vértice é justamente, ó, no ponto de coordenadas 0 e menos 2. Constatamos que o vértice era justamente, ó, nesse ponto aqui, que possui essas coordenadas, a partir da construção gráfica da nossa função quadrática, que era a função quadrática y igual a x ao quadrado menos 2. Agora, observe o seguinte, que pela relação que vimos anteriormente, usando a igual a 1, b igual a 0 e c igual a menos 2, que são os coeficientes da nossa função quadrática, temos o seguinte, ó, temos que podemos determinar o x do vértice a partir dessa relação que temos aqui, ó, menos b dividido por 2 vezes a. Então, vamos só substituir aqui os valores, ó, que temos, ó, b aqui e a. Então, observe que vamos ficar com menos, o valor de b é 0, então vai ficar menos 0, dividido por 2 vezes o valor de a. O valor de a é 1, então vai ficar 2 vezes 1. Então, observe que vamos ficar com menos 0 dividido por 2. Então, observe que menos 0 dividido por 2 é igual a 0. Então, observe que já determinamos aqui, ó, o x do vértice aqui do gráfico da nossa função quadrática aqui, a partir, ó, dessa relação aqui, ó. Determinamos aqui, ó, o x do vértice. Agora vamos determinar o y do vértice. O y do vértice vai ser dado a partir de quê? Vai ser dado a partir do x do vértice elevado ao quadrado menos 2. O x do vértice determinamos aqui que é 0. Então vamos ficar com 0 elevado ao quadrado menos 2. 0 elevado ao quadrado é igual a 0. E 0 menos 2 é igual a menos 2. Então aqui, ó, já determinamos aqui, ó, o y do vértice. Logo, observe que algebricamente podemos determinar qual vai ser a exata localização do vértice de uma parábola, certo? A partir dessa relação aqui, ó, que temos aqui. Observe que logo o vértice da parábola, que vai ser o gráfico da nossa função quadrática aqui, que temos, ó, y igual a x elevado ao quadrado menos 2, o vértice da parábola vai ter justamente essa localização aqui, ó, 0 e menos 2. 0 em x e menos 2 em y. Então, observe que, algebricamente, determinamos aqui qual é a exata localização do vértice dessa parábola aqui, que vai ser
o gráfico relacionado a essa função aqui, certo? Que é a função quadrática y igual a x elevado ao quadrado menos 2. Observe mais uma vez que determinamos o vértice dessa parábola aqui, que é o gráfico relacionado à nossa função que temos aqui. Observe que determinamos esse vértice geometricamente, fazendo o gráfico, e observe que determinamos ele também algebricamente, fazendo aqui os nossos cálculos. Ok? Agora, observe o seguinte, que no exemplo 2, que era o exemplo que tínhamos com a função quadrática y igual a menos x elevado ao quadrado mais 4x, vimos que, a partir da construção do gráfico, vimos que o vértice era justamente nesse ponto aqui, 2 e 4. E observe o seguinte, que pela relação que vimos anteriormente, usando A igual a menos 1, B igual a 4 e C igual a 0, temos que o x do vértice pode ser dado por essa relação aqui. Observe que o x do vértice vai ser igual a menos B dividido por 2 vezes A. Observe que vamos ficar com menos, aí o valor de B é 4, então vai ficar menos 4, dividido por 2 vezes o valor de A. O valor de A é menos 1, então vai ficar 2 vezes menos 1. Observe que vamos ficar com menos 4, dividido por 2 vezes menos 1 é igual a menos 2. E observe que menos 4 dividido por menos 2 vai ser igual a 2. Então, observe que o x do vértice vai ser exatamente 2. Agora, vamos determinar o y do vértice. Observe que o y do vértice vai ser dado a partir de quê? Vai ser dado a partir dessa relação aqui. Y do vértice vai ser igual a menos o x do vértice elevado ao quadrado mais 4 vezes o x do vértice, que foi o que determinamos aqui anteriormente. Então, observe que vamos ficar com menos, aí o x do vértice foi 2, então menos, abre parênteses, 2 elevado ao quadrado, mais 4 vezes 2, que é o x do vértice. Então, vamos ficar com menos, repete, 2 elevado ao quadrado é 4, mais 4 vezes 2 é igual a 8. E observe que menos 4 mais 8 é igual a 4. Então, observe que logo o vértice vai ser exatamente dado por essas coordenadas aqui, 2 e 4. Então, observe que, mais uma vez, algebricamente, determinamos aqui a exata localização do vértice da parábola que temos, que é o gráfico dessa função quadrática aqui, y igual a menos x elevado ao quadrado mais 4x. Então, observe que, de início, encontramos esse vértice no gráfico, certo? Geometricamente. E agora determinamos as coordenadas desse vértice algebricamente, certo? Vale uma última observação com relação à questão do sinal aqui. Vamos ter muito cuidado na hora de efetuar os cálculos. Professor, por que esse sinal de menos aqui? Ele não ficou aqui dentro do parênteses. Observe que tínhamos aqui menos aí, x elevado ao quadrado. Se tivéssemos aqui menos x aqui entre parênteses elevado ao quadrado, então o menos ficaria dentro. Como não temos o menos aqui, como não temos parênteses aqui, o menos ele vai ficar fora, certo? Se esse menos aqui tivesse dentro do parênteses, aí sim, aí poderíamos fazer os nossos cálculos e se fosse elevado ao quadrado, iria ficar positivo. Como o sinal de menos está fora aqui, ele não vai contar aqui, quando eu for resolver a potenciação. Ele vai só repetir, Observe que vamos ficar, por exemplo, aqui, com menos, aí o menos, repete. Aí faz aqui a continha, 2 elevado ao quadrado é 2 vezes 2, que é igual a 4. Então ficou, menos 4. Se tivéssemos aqui, menos 2 elevado ao quadrado, aí sim ficaria 4 positivo. Por quê? Aqui, menos 2 elevado ao quadrado é menos 2 vezes menos 2. Menos com menos mais, 2 vezes 2, 4. Então, muito cuidado aqui, quando for efetuar esses cálculos aqui. Observe que aqui, o menos, ele vai ficar, fora do parênteses aqui, certo? Então, muita atenção com relação a isso. E assim, finalizamos nossa aula.